magoado coração, a tristeza já se apoderou de ti. Escuta, meu amigo, Jesus nos fala assim: ó cansados e oprimidos, vinde a mim. Nós estamos chegando em vossos lares para transmitir uma mensagem de fé, uma palavra de poder que verdadeiramente deve ajudar todos os nossos amados ouvintes. Enquanto isto, cada um vai se preparando para ser aquele verdadeiro soldado de Jesus Cristo, vencendo o mal, vencendo o mundo e qualquer batalha do inimigo. Você, como cristão, é um vencedor. Soldados de Jesus Cristo, avante com fé e amor, o mundo esperançado contempla o vosso fervor. Tomai de Deus a armadura para resistir ao mal. Não vos desvieis da visão celestial. Pelos valados de ruas entrai em busca do pecador. Os aleijados e os coxos trazer, é o que nos manda o Senhor. A apostasia campeia ao redor, o amor parece esfriar. Fixando os olhos em Cristo Jesus, havemos de triunfar. Soldados de Jesus Cristo, avante com fé e amor, o mundo esperançado contempla o vosso fervor. Tomai de Deus a armadura para resistir ao mal. Não vos desvieis da visão celestial. Lembrai-vos bem, sois da terra o sal, cuidado com a insipidez. Guardai a fé e bem vivo fervor, se não pisados sereis. Soldados de Jesus Cristo, avante com fé e amor, o mundo esperançado contempla o vosso fervor. Tomai de Deus a armadura para resistir ao mal. Não vos desvieis da visão celestial. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Meus amados, sempre os verdadeiros filhos de Deus estão preocupados com o verdadeiro evangelho, porque eles querem de coração seguir a Deus. E aqui está o que Paulo nos ensina. E o evangelho que ele anunciou não foi um evangelho segundo os homens. Isto quer dizer, não foi o evangelho
que ele aprendeu segundo o seminário de Gamaliel, que era o maior instrutor naqueles dias, um grande mestre. E Saulo de Tarso, ele aprendeu muito com Gamaliel, mas quando foi para pregar o evangelho, ele teve que perder tudo aquilo. Tem muita gente que não quer se despir dos ensinamentos de Gamaliel. Eles querem misturar os ensinamentos de Gamaliel com o do Espírito Santo, com o de Jesus Cristo. E não pode. Você tem que ter o evangelho puro, o evangelho perfeito. E para pregar o que os apóstolos pregaram, nós temos que simplesmente seguir a rota do Espírito Santo. Aquilo que foi anunciado por Paulo não foi segundo o homem. Ele não aprendeu de Gamaliel. No início, como um fariseu, ele ensinava as coisas sobre a lei. Diz ele próprio que foi muito zeloso pela lei, ao ponto de prender os cristãos em Jerusalém, porque falava no nome de Jesus Cristo. Mas depois que ele encontrou com o próprio Jesus Cristo como coluna de fogo na estrada de Damasco, então a sua vida foi mudada. Isto acontece com qualquer um de nós pregadores. Nós podemos estar seguindo muito bem a nossa carreira ministerial, até encontrarmos com a coluna de fogo. O dia que encontramos com a coluna de fogo, então nós vamos saber que aquilo que ensinávamos e que aprendemos dos homens, da igreja, da denominação, daquilo que o fundador da igreja diz crer, e baseado tudo na Bíblia. Não vão basear em outro livro, é certo, eles estão baseados na Bíblia, mas um evangelho segundo os homens, seguindo parte apenas da palavra de Deus. Mas São Paulo, quando ele encontrou com a coluna de fogo, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ó São Paulo, você como um judeu sabia o que era uma coluna de fogo. Quem és tu, Senhor? Ele sabia o que era aquilo, ele sabia que era o Senhor. Então ele perguntou, e o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Bom, Paulo poderia dizer: eu não estou perseguindo diretamente Jesus, eu estou perseguindo um povo que diz crer no Nazareno, um povo que batiza em nome de Jesus Cristo, um povo que prega no nome de Jesus Cristo, um povo que cura em nome de Jesus Cristo, um povo sadio e espiritual. Na verdade, Saulo podia dizer: eu estou sendo um perseguidor, mas de um povo, não propriamente da coluna de fogo. Mas ele não sabia que aquele Jesus era a coluna de fogo. Anteriormente ele não sabia. Somente ficou sabendo quando ele encontrou face a face com a coluna de fogo e fez a pergunta: quem és tu? Então foi respondido: eu sou Jesus a quem tu persegues. Meus ouvintes, diretamente São Paulo recebeu o Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz em Gálatas capítulo 1, versículo 12: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação do Espírito Santo. Você que deseja aprender alguma coisa que é verídica, que é correta, você somente pode aprender através da revelação de Jesus Cristo.
Então, meus amados ouvintes, quando São Paulo pôde ter uma definição do evangelho que ele pregava, que ele estava pregando, foi quando ele encontrou com a coluna de fogo. Ele teve que reprovar aquilo que anteriormente ele mesmo tinha aprendido. Ele teve que deixar aquilo tudo de lado para poder aprender tudo de novo. Isto que é difícil para o povo hoje. Nós, como pregadores, nós não queremos deixar de lado o que nós aprendemos com Gamaliel, com a denominação. Queremos misturar esse espírito denominacional, esses credos e dogmas, com a palavra de Deus, com a mensagem de Cristo. São Paulo diz aos Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Oh, São Paulo estava resolvido. São Paulo teve uma definição. Meus irmãos, o evangelho que eu prego para vocês agora, podia dizer São Paulo, não é mais aquilo que eu aprendi com Gamaliel. Nada eu tirei do seminário para poder vos ensinar, para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Ele disse aos irmãos em Corinto. Agora, ele vem dizendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e 8, que aquilo que era ganho, ele teve que reputar como perda por causa de Cristo. Tudo você tem que deixar de lado por causa de Cristo. Talvez você diz, e meus 50 anos de reticência, igreja fulana, beltrana e de aprendizagem, tudo tem que reputar como perda por causa de Cristo. Você tem que deixar tudo isto por causa de Cristo. Não, mas eu já sigo a Jesus Cristo. Bom, talvez você segue um Jesus segundo o homem, que é um Jesus segundo a pessoa. Mas você tem que seguir o verdadeiro Cristo. E o verdadeiro Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, aquele mesmo que criou o mundo, aquele mesmo que pairou sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aquilo era ele, Cristo. Você diz que não? Leia São João capítulo 1 e diz que foi ele quem criou o mundo. Não foi outro, não. Foi ele quem criou o mundo. Então, este é o verdadeiro Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que manifestou como Criador do mundo, o grande Espírito que pôde pairar sobre as águas, logo ele veio, como hoje, ele veio em carne. Ontem ele estava criando o mundo, hoje ele estava em carne há quase 2000 anos atrás. E depois disto, ele veio na forma de Espírito Santo para a sua igreja. Todos os filhos de Deus, pregadores e demais, que pode encontrar com a coluna de fogo, como Paulo encontrou anteriormente o Saulo de Tarso, mas agora o verdadeiro Paulo. Agora foi mudado até o seu nome, porque Saulo é perseguidor, mas Paulo quer dizer perseguido. Antes ele era um perseguidor, agora ele é um perseguido. Antes ele perseguia a verdade, agora ele é perseguido por causa da verdade. Antes ele perseguia um povo que cria no Nazareno, no Jesus, agora ele é um Paulo que é perseguido por causa do nome de Jesus Cristo.
e ele chegou ao ponto de ficar cego. E o profeta de Deus chegou na sua casa, orou por ele, e de seus olhos caíram como escamas. Toda aquela aprendizagem caiu tudo por terra, e Paulo se levantou e ouviu a palavra de Deus dizendo para ele: agora eu vou te mostrar o quanto importa padecer pelo meu nome. Meus ouvintes, a maioria não quer padecer pelo nome de Jesus. Eles padecem por uma tal Santíssima Trindade que não está na Bíblia. Nunca foi pregado por Jesus, nunca foi ensinado por Jesus. Jesus nunca pregou um evangelho para Filipe e falou: Filipe, eu sou um e o Pai é outra pessoa distinta. São João capítulo 14, Jesus falou para Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. São João 10:30. Oh, falta de revelação para o mundo denominacional nestes dias em que vivemos. Se encontrar com a luz de Deus, nesta era tem manifestado novamente a coluna de fogo. Ela manifestou no ano 33, ali sobre o rio Ohio, 1933. Agora, da nossa era, já foi manifestado a coluna de fogo sobre o rio Ohio, em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos da América. Mas isso não parou por ali. Seguiu o seu profeta todos os dias. E você acha que esta coluna tem parado? Não. A coluna de fogo está aqui, agora mesmo. Você diz: eu não a vejo. Mas aquele que verdadeiramente pode encontrar com a palavra, ele está dizendo: eu estou encontrando com a coluna de fogo. Eu estou deixando tudo aquilo que eu aprendi dos homens para poder aprender diretamente com o Senhor Jesus. É que Paulo chegou ao ponto de dizer assim, que ele estava alcançando o conhecimento de Jesus Cristo, que era o seu Senhor, e também que por causa de Jesus Cristo, ele sofreu a perda de todos aqueles ensinamentos que ele tinha aprendido com Gamaliel, e ainda diz assim: e considero como esterco. Ó, São Paulo, pode desprezar o ensinamento de Gamaliel, mas nem tanto assim, né? É o que diz muita gente. Por que nós vamos desprezar o ensinamento humano, teológico? Não, você nunca conhece a Deus por meio da teologia ensinada pelos homens, mas sim por meio da revelação. Aí você vai conhecer o verdadeiro Deus. São Paulo diz: o que eu aprendi, eu considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Você quer ganhar somente Cristo neste momento? Se quiser ganhar somente a Cristo, você terá que considerar, teremos que considerar perda todas aquelas aprendizagens dogmáticas que aprendemos com as melhores e bem formadas denominações de nosso tempo. Temos que desprezar tudo isto perfeitamente para podermos ter o verdadeiro conhecimento através de Jesus Cristo. Se não fizermos assim, meus ouvintes, nós simplesmente estamos perdendo tempo em sermos chamados de crentes. Devemos ser verdadeiros cristãos, separados de toda a linha dogmática de nossos dias, e buscarmos este Jesus verdadeiro, que São Paulo considerou, na verdade, este Cristo acima de todas as coisas. Antes ele perseguia, mas depois passou a ser perseguido. Talvez você mesmo pode estar perseguindo a mensagem de Deus. Quantos que não têm paciência e não leem as Escrituras através da revelação e diz: ó, isso é falso profeta,
é falso profeta, esse pregador fala contra a nossa Santíssima Trindade. Bom, ainda bem que é a sua Santíssima Trindade, não é da Bíblia. Mas ele pode dizer, ele fala contra, perfeitamente. Se Jesus viesse hoje aqui em carne humana, ele falaria contra, e eu creio que as denominações o mataria outra vez. Quem matou ele a primeira vez não foi prostituta, não foi ladrão. Quem matou Jesus a primeira vez foi religiosos. A nação mais religiosa que havia era o judaísmo. E foram exatamente eles que estavam unidos na perseguição do Cristo para o matar. Se Jesus viesse hoje, exatamente o povo que se chama cristão, eles crucificariam a Cristo. Então, como não pode crucificá-lo, porque ele não vai vir aqui em carne mais, ele já veio numa carne chamada William Branham, numa carne profeta. Ele veio numa carne chamada Paulo, depois veio numa carne chamada William Branham, nos últimos tempos que estamos vivendo. O que nós aguardamos agora é a vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a igreja, buscar o seu povo, porque aquilo que ele fez através do profeta desta era, suas pregações, seus ensinamentos, basta vivermos isto que o rapto será entregue a nós. Estaremos no rapto. Não adianta você pensar outra coisa. Você diz, o arrebatamento vai dar, e eu sempre tenho dito, ele já começou. Deus já começou a arrebatar o seu povo, tirando o seu povo das denominações e colocando-os na palavra. E logo ele os levará para a glória celestial. Não continue perseguindo a mensagem do nome de Jesus Cristo. Não, renuncie a tudo e aceite agora a Jesus como seu Salvador, como seu curador. E além do mais, aceite a Jesus como seu Deus. Como diz 1 João 5,20, nós estamos no verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, o qual é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em qualquer momento da vida, você pode estar firme, alegre diante de Deus. Quer na tristeza, quer na alegria, em qualquer momento da sua vida, você diga, Senhor, eu preciso de Ti. Quer na tristeza, quer na alegria, Jesus não me deixará. Ele me ampara, Ele me guia, sua graça não faltará. Quer na tristeza, quer na alegria, Jesus me ampara, Jesus me guia, Ele me ensina como andar, sua graça nunca me há de faltar.
Preciosos ouvintes, nós avisamos que nossas reuniões aqui em Cássia são realizadas todas as quartas-feiras, 7h30 da noite, e aos domingos, 8h30 da manhã. Rua A, número 43, Vila Doutor Gaspar. Quarta-feira, 7h30 da noite, domingo, 8h30 da manhã. A nossa caixa postal para vocês receberem literaturas gratuitamente é de número 475, Pastor Osmar Rodrigues Costa, Franca, São Paulo. Caixa postal 475. Você pode comunicar conosco e você vai receber gratuitamente estas literaturas. O programa Fé para Vencer é apresentado pela rádio Anhanguera de Goiânia, Goiás, faixa de 62 metros, às 18h30, 6h30 da tarde. Fé para Vencer, rádio Anhanguera de Goiânia. Meus ouvintes, você sendo interessado a esta mensagem, desejando receber um livro do profeta desta era, nós estamos enviando gratuitamente. Você vai meditar nestas literaturas. Você verá que é exatamente uma revelação das Escrituras Sagradas, ajudando os filhos de Deus que amam a verdade. É somente você solicitar gratuitamente pela Caixa Postal 475, Franca, São Paulo. Aqui em Cássia você pode receber melhor orientação de fé às quartas-feiras, 7h30 da noite, e aos domingos, 8h30 da manhã. Rua A, número 43, Vila Doutor Gaspar. Deus continue abençoando todos os nossos preciosos ouvintes. Nós despedimos neste momento, mas vocês vão continuar ouvindo um cântico espiritual. Mas Deus vos abençoe. Desejamos uma boa tarde a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, que o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito em breve, sim, Jesus virá. Alegre verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com amo em grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito em breve, sim, Jesus virá. Alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim